Então, nós vamos dar sequência à análise combinatória, tá? Já vimos o princípio fundamental da contagem, os fatoriais, lá os números binomiais, permutação com e sem repetição, e na última aula nós vimos arranjos. Hoje é a última aula, pessoal, e vai tratar de combinação, tá? Até quero ver com vocês se já dá para a gente marcar uma prova. Pensei em trabalharmos hoje com combinação, amanhã com exercícios, ou se vocês querem, o próximo conteúdo é probabilidade, juntar com probabilidade. O que vocês me dizem? Querem uma prova só de análise combinatória? Podem me responder, por favor? Vejo umas cabecinhas, mas seria mais claro se vocês me respondessem. Sim, Sim? melhor. Uhum. Tá. Então, amanhã eu confirmo, mas deve ser segunda-feira, tá? Porque aí tem a aula de hoje para combinação e já vamos fazer exercícios, mas amanhã para exercícios, acredito que fique segunda-feira, tá? Hoje é 17, 24, tá bom? Mas amanhã eu confirmo, vamos ver hoje. Se bem que, como é que vocês estão de horário? Dá pra gente fazer 40 minutos ou é muito difícil? Ou vamos até meio-dia, 11h27, vamos combinar até meio-dia? Certinho, pode ser? Aí dou 33 minutos de aula em vez de 40. Todo mundo pode até meio-dia em ponto? Pode ser? Faz um certinho aí para mim. Tranquilo? Se alguém precisar sair antes, pode sair também, tá? Eu sei que tá atrasado, mas pra gente também não se atrasar no conteúdo, né, gente? Tá? E se eu passar do meio-dia, pode falar, prof, é meio-dia. Às vezes eu me esqueço aqui do horário, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Combinação. Já fui adiantando, fiz um resuminho aqui no quadro, tá? Passei a fórmula da combinação aqui. Combinação de N elementos P a P. A fórmula é muito parecida com a de arranjos. Só que tem o vezes fatorial de P. Arranjos é até aqui, ó. Fatorial de N dividido por fatorial de N menos P. Aí a combinação ainda tem vezes fatorial de P, tá bom? E eu gostaria de relembrar vocês que a combinação é a mesma fórmula lá dos números binomiais, que já caiu no nosso trabalho. Lembra quando a gente viu números binomiais, triângulo de Pascal? A gente trabalhou com essa ideia aqui e com essa fórmula aqui. A fórmula é a mesma, pessoal. Tá? Então, não estranhe que a fórmula é a mesma de números binomiais e combinação, tá bom? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui com vocês. Depois eu quero falar um pouquinho mais, mas vamos para a parte prática primeiro. Ó, se eu tiver combinação de 7 elementos 3 a 3, anota aí em algum cantinho, tá? Lá na página 42 estamos, né? Tema 47, tá aqui o título. Comecei meio rápido, né? Nem falei a página, mas acho que vocês se localizam aí, né? Então, pessoal, ó, como é que vai ficar a fórmula? Fatorial de 7 dividido por fatorial de 7 menos 3, que é fatorial de 4, vezes fatorial de 3. Então, eu vou desenvolver esse fatorial de 7 até chegar no maior, que no caso é o fatorial de 4. E o fatorial de 3 eu vou desenvolver. Então, eu posso cortar o fatorial de 4 com o fatorial de 4 e já vou cortar o 6 com 3 vezes 2, que tem um 6 no denominador também, tá? Então, o que sobra? 7 vezes 5, 35. Já fizemos isso muitas vezes lá nos números binomiais, é exatamente igual, tá? Por isso, até vou fazer só um exemplo. Alguma pergunta até aqui? Não? Bom, falando então um pouquinho de combinação. Pessoal, combinação, quando você identificar que é uma questão de combinação, você não poderá fazer por PFC. Lembra que arranjos e permutações poderiam fazer por PFC? Arranjos não pode, tá? Então, se você identificar que é uma questão de combinação, você vai ter que jogar nessa fórmula.
E como eu identifico que é uma questão de combinação? Em combinação, vocês têm isso tudo escrito aí na página 42, mas eu quero que vocês anotem aí que a ordem não interessa. Lembram que em arranjos eu falei e frisei bem que a ordem interessava? Agora eu estou frisando bem que a ordem não interessa. Como assim? Se eu falo que a prova de segunda-feira, ó, um exemplo, vai ser em dupla. Se eu falar que a prova de segunda-feira vai ser em dupla, vou pegar quem está aqui do meu lado, a Amanda e a Evelyn, tá? E aí eu vou dizer assim, quem vai fazer uma das duplas da prova será a Amanda com a Evelyn. Aí outra pessoa diz assim, não, prof, uma dupla vai ser a Evelyn e a Amanda. E fica naquela discussão, é a Amanda e a Evelyn e a Amanda. Não é a mesma dupla? Eu trocando a ordem? É a mesma dupla. Então, por exemplo, ó, isso seria uma questão de combinação. Quando a ordem não interessa. Eu gosto de, às vezes, colocar assim, ó. A dupla eu e você é igual a você e eu. Anota aí para vocês lembrarem que isso caracteriza combinação. Nos slides que eu falei que eu estou disponibilizando para vocês, essa parte é muito bem explicada, pessoal, também, tá? Procurem dar uma olhada lá, acho que isso vai auxiliar bastante vocês, tá? Outra situação que a ordem não interessa, e mais propriamente dito da matemática. Se eu tiver um segmento de reta B, ó, segmento de reta, ele tem início e tem fim. Não é uma semi-reta ou uma reta, é um segmento de reta, tá? Segmento de reta AB, a gente representa assim. Ou se eu colocar o segmento de reta BA, é esse mesmo segmento de reta. Então, é um outro exemplo em que a ordem não interessa. Segmento de reta, reta, semi-reta, nada a ordem interessa. Ok? Tá? E em dupla, ou quando eu falar, nós vamos eleger uma comissão, tá? Agora aí vocês, uma comissão de formatura. Não sei nem se esse ano vai ter formatura, né, pessoal? Com essa situação aí, que terrível, né? Sábado no conselho de classe a gente falou isso um pouco, né? Que ruim isso, né? Porque ano passado, né, Natália, a gente estava nessa época aí fazendo um monte de coisas, né? Vocês, né, os alunos, mas enfim, a gente acompanhava. Mas enfim, tá, pessoal? Mas vamos lá. Não adianta ficar, né, reclamando porque é o que temos. Então, se eu vou eleger aí da turma uma comissão de formatura, se ninguém vai ter nenhum cargo, vou pegar 3 pessoas aí da sala, peguei o Igor, a Daiane e o Anderson, ou se é a Daiane, o Anderson e o Igor, troca a ordem. Se eu não estabeleci funções para essa comissão de formatura, eu posso trocar a ordem e então essa comissão é uma questão de combinação. Agora, se eu falar que o Anderson é o presidente da comissão, formaturas de faculdade tem muito isso, né? Tem tesoureiro, eles vão guardando dinheiro, tá? Tem o presidente, não sei o que mais, tá? Mas se eu der cargos, aí se eu trocar a ordem, o Anderson que era o presidente, eu transferir ele para tesoureiro, faz diferença? Faz. Aí não é mais combinação. Aí, quando a ordem importa, é arranjos. Que aí você aplica a fórmula de arranjos, que não tem esse fatorial de P, ou faz por PFC. Tá bom? Pessoal, deu para entender combinação? Alguma pergunta, alguma colocação? Alguma situação que vocês estão imaginando e ficam em dúvida se é arranjo ou combinação? Não? Porque assim, permutação não deve confundir vocês. Porque a permutação, se eu dou 5 números e eu quiser número de 5 algarismos, vai ser permutação, tá? Agora, combinação e arranjo, eu dou, por exemplo, 5 números e quero números com 2 algarismos. É arranjo ou é combinação? Então, a pergunta de vocês tem que sempre ser essa. É arranjo ou combinação? Se não for permutação, mas permutação é bem à parte,
Normalmente ninguém confunde permutação com arranjo e combinação. A confusão é entre arranjo e combinação, tá bom? Então, quando vocês se depararem com uma questão, vocês vão perguntar: a ordem interessa ou não? E dependendo da sua resposta, você vai saber se é combinação ou se é arranjos, ok? A partir de agora, todas as questões, como agora vocês sabem o que é combinação, eu vou estar fazendo essa diferenciação. Mas lembrem vocês, cada questão que vocês pegarem, façam essa pergunta, tá? Para não confundir se é uma coisa ou outra, tá bom? Então, eu quero fazer esse exemplo resolvido ali de baixo, da página 42 com vocês. Vamos fazer? Tá? Ali está bem explicado aí nessa página, né, que a ordem não importa, esse tipo de coisa. Depois dá uma lida, tá, pessoal? Eu não gosto de ficar lendo as coisas, tá bom? Vamos ver ali o exercício resolvido, então? Diz assim: a equipe de um hospital é composta por 6 médicas e 10 enfermeiros. No domingo à noite estarão de plantão 2 médicas e 3 enfermeiros. De quantas maneiras a equipe desse plantão poderá ser formada? Pessoal, equipe de plantão. Se eu escolher, ó, eu tenho 6 médicas e só 2 vão participar da minha equipe. Se eu escolher a médica 2 e a médica 5 e 10 enfermeiros, o enfermeiro 4, o enfermeiro 1 e enfermeiro 8. Essa é uma possibilidade das tantas que a gente vai descobrir que tem. Não sabemos quantas equipes diferentes a gente pode escolher, mas essa é uma delas. Se eu trocar a ordem, se eu ficar com a equipe enfermeiro 4, médico 5, enfermeiro 8, enfermeiro 1 e médico 2. Pessoal, são as mesmas pessoas? É a mesma equipe trabalhando? Sim, né? Tô vendo a maioria aí sacudindo a cabeça. Vocês têm que pensar se é o mesmo agrupamento. Sim, são as mesmas pessoas trabalhando, é a mesma equipe, não é outra, porque eu troquei a ordem. Se a ordem não interessa, é combinação. Ok? Essa parte ficou clara? Façam isso, quem tem dúvida, na hora da prova, na hora das questões. Elege uma possibilidade e troca a ordem. E aí vê se altera ou não. Tá bom? Agora, como é que eu vou resolver se tem médicas e enfermeiros aí? Bom, eu vou ter que fazer uma combinação para médicas e uma combinação para enfermeiros. Isso é muito comum, tá, pessoal? Ter essa situação junta, mas são agrupamentos separados. Então, ó, eu tenho 6 médicas, mas só 2 estarão no plantão, e vezes porque é a mesma equipe, 10 enfermeiros e 3 estarão de plantão. Então, eu faço cada uma das combinações em separado e depois multiplico os resultados. Ok? Agora, eu pensei em não resolver, tá? Tá tudo resolvido aí na apostila. Eu queria trabalhar com a ideia da teoria, né? Aí tá aí na apostila, ó, combinação de 6, 2 a 2 aqui, dá 15 possibilidades para as médicas e para os enfermeiros 120, é isso. Aí multiplicando 1.800 maneiras diferentes. Então essa maneira aqui dessa equipe foi uma das 1.800 opções de equipes diferentes que eu tenho, com 6 médicas e 10 enfermeiros, na equipe tendo 2 médicas e 3 enfermeiros. Alguma pergunta? Não? Tá, que bom. Ou não, né? Podem perguntar. Eu quero fazer da página 43, vou começar com a número 3. Vou fazer a 3 e depois a 1, tá? Vamos começar com a número 3, então?
pessoal, só vou fazer a chamada que eu não fiz no início da aula, tá? Número 3 da página 43. Comecem aí. Amanda está, Anderson está, Ana está, Daiane está, Eduardo está, Enzo está, Estela está, Evelyn, Igor, Giane não, né? Não. João Pedro está, Luana está, Maria Eduarda está, Marina não. Rafael, não. Renata, não. Ok. Conseguiram fazer? Já conseguiram pensar? Alguém me diz quanto deu? 36? 36, Maria Eduarda. O que vocês acham desse resultado? Alguém mais chegou nesse ou em outro? Ainda não? Esse, Evelyn, 36, bom, quando mais um encontra, a gente fica feliz, né? Vamos lá, vou esperar mais um pouquinho. Deve ser combinação, porque tá no assunto de combinação, né, pessoal? Não tem nem muita graça, tá? Depois a gente vai para a folha de exercícios que tá tudo misturado, né? Não sei se alguém está em dúvida de como montar a combinação, porque vocês têm 9 pontos, né, gente? Olha só, vocês têm 9 pontos, então o N é 9. E aí, o que eu quero? Eu quero saber quantas retas eu vou formar com esses 9 pontos. Para formar uma reta, eu não preciso de 2 pontos? Ligar 2 pontos para formar uma reta? Então, vocês estão ali com a circunferência, ó, com os 9 pontos. Não vou nem desenhar 9, tá? Mas, ó, se eu ligar esses 2 pontos aqui, forma uma reta. Então, o meu P é 2. Entendido? Talvez, eu vejo que às vezes alguns têm dificuldade em identificar o P. Então, o N é 9 e o P é 2. Se eu tiver essa reta aqui, AB, então reta AB, ou reta BA, é a mesma reta? Sim. Então, a ordem não interessa. Por isso, é combinação de 9 elementos tomados 2 a 2. E por isso está correto 36. Tá? Quem encontrou, muito bom. Vamos aplicar a fórmula. Fatorial de 9, denominador 9 menos 2, fatorial de 7 vezes fatorial de 2. Então, esse fatorial de 9 eu vou desenvolver até o fatorial de 7, para cortar com esse fatorial de 7 de baixo, e o fatorial de 2 é 2, né? Então, corto o fatorial de 7 com o fatorial de 7, e 8 por 2, 4, 9 vezes 4, 36 retas diferentes a gente consegue. Entendido, pessoal? Tranquilo? Então, agora leia número 1, que eu quero ainda fazer com vocês dessas aqui, tá? Vou apagando, eu quero que vocês vão lendo. A número 1 já é um pouquinho diferente. Lê assim com bastante vontade, tá? Com bastante atenção.
tô falando aqui. Pessoal, vamos ver? Olha lá. Uma empresa vai selecionar uma equipe de auditores constituída de 5 entre 10 funcionários possíveis, composta de presidente, vice-presidente e mais 3 membros. Determine o número de equipes possíveis. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Claro que se tem presidente, vice-presidente e mais 3 membros, a princípio, o que a gente pensa? A ordem interessa. Que nem eu tenho sempre falado, se dá a colocação ali se fala dos cargos, a ordem interessa. Só que aqui nós teremos as duas situações ao mesmo tempo. A ordem vai interessar para essa parte de presidente, vice-presidente e 3 membros, mas na parte dos 3 membros, a ordem não interessa. Então, nessa parte será a combinação. Prof, é arranjo e combinação ao mesmo tempo? Isso mesmo, tá? Teremos aí, vamos trabalhar com as duas ideias. Conseguiram diferenciar bem a parte que é arranjos, que é a parte de presidente, vice-presidente, e aí, né, os 3 membros, tá? E entre os 3 membros, pessoal, aí a ordem não interessa, aí é combinação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, queremos saber, então, né, o número de equipes possíveis. Eu aconselho que vocês façam isso aqui, ó. Aqui, para presidente, eu posso pôr 10 pessoas, porque fala que eu tenho 10 pessoas e vou escolher 5. Para vice-presidente, eu posso colocar 9 pessoas. E agora, aí não estou fazendo por arranjos, mas poderia ter feito, né? Arranjos de 10, 2 a 2. E agora aqui é a combinação, aqui para os 3 membros, é a combinação de quantos? Agora eu disponho de 8 pessoas, 3 a 3. Vejam se entenderam. Tá? Aqui 10 pessoas podem ser presidente, 9 podem ser vice-presidente, então por isso meu N baixou para 8. Quem é presidente e quem é vice não fará parte dessa equipe de membros. E quantos membros dos 8 eu quero nessa equipe? 3. Por isso N é 8 e o P é 3. Então faça em separado essa combinação de 8, 3 a 3. E traz para cá o resultado, tá? E aqui, se preferir, você poderia ter feito arranjos de 10, 2 a 2, que dá o 10 vezes 9, tá? Vou esperar um pouquinho vocês terminarem aí, fazer os cálculos.
Vamos ver, então? Olha só, a combinação de 8, 3 a 3 deu 56. Fechou isso? Se precisar, eu faço, mas... Então, aqui a gente coloca 10 vezes 9 vezes 56, que vai ser o nosso resultado, tá? E isso vai dar 5.040 equipes diferentes. Ah, pessoal? Entendido essa? Tá bom? Então, vamos aproveitar aí, temos uns minutinhos. Eu queria voltar lá para aquela folha de exercícios. Lembram que está lá na plataforma? Exercícios de análise combinatória. Abre aí, pessoal. A gente já fez algumas questões, né? Eu tinha deixado ela aqui na minha tela, tentei agora compartilhar e não consegui. Não sei por quê, sumiu aqui. Acho que como demorou a entrada da aula, eu devo ter mexido, aberto outra coisa e queria compartilhar aqui. Vocês conseguem abrir aí a folha? Ou não? Consegue, pessoal? Então abre lá. A gente já fez até a 4, né? Eu quero que vocês mexam nisso aí. Vão fazendo agora, ainda temos uns minutinhos. Só lá na 15 eu vi que tem um errinho, queria que vocês ajeitassem. Vou pôr aqui no quadro. Lá na 15, a letra B, só aparece 2, assim, ó, fatorial de 10 dividido por fatorial de 5 igual a 2, é para dizer se é verdadeiro ou falso. Acrescenta lá, tá? Vai ter que anotar aí no teu caderno. E a letra C, você só tem o 30. Tá perguntando se o fatorial de 6 dividido por fatorial de 4 é 30, tá? Não tem, isso aqui não tem, e nem isso tá aparecendo na folha. Deve ter desconfigurado, tá? Acrescenta esses dois, por favor, aí. Anota aí no teu caderno e fala se isso é verdadeiro ou falso. Alguém já tentou fazer alguma e não conseguiu? Aí eu posso já direto tentar fazer. Dá uma olhada aí. Aí amanhã eu quero corrigir essa folha todinha, tá? Quem conseguir fazer para amanhã, melhor. Vai fazendo agora. Ninguém tem dúvida em alguma? Não? Tá, então sigam fazendo. Eu sei que a gente já fez até a 4 e fizemos mais algumas lá para baixo, né? Tá? Sigam trabalhando aí, então.
Pessoal, alguém já leu alguma questão e está parado nela? Quer que eu faça? Peça. 3 minutinhos ainda de aula. Dá tempo de fazer mais uma. Estão conseguindo tudo? Coisa boa. Pessoal, alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar, né? Se vocês estão aí fazendo. Se conseguirem para amanhã à tarde fazerem essas questões, seria legal para vocês, tá? Eu corrijo amanhã à tarde e trago mais algumas. Beleza? Vocês têm elas com resposta, aí eu passei gabarito, aí amanhã vocês me digam as que vocês não conseguiram fazer. Tá bem? Então vamos sair, já é 2 para o meio-dia, tá? Para mim tá ótimo. Tá? Até amanhã então. Um beijo. Tchau, tchau.